Olá, bem-vindos ao novo programa da Ultrassonografia e Arte, Construindo um Ultrassônico. É um programa que eu vou trazer temas relacionados à jornada de formação na prática da ultrassonografia. Eu sou Maurício Magalhães, médico radiologista, e o tema desse primeiro episódio é: eu preciso abandonar minhas atividades diárias para aprender ultrassonografia? Por que eu escolhi esse tema? Partiu, na verdade, de um fato, né? A ultrassonografia é praticada por inúmeras especialidades. Tem mais de 20 anos, sei lá, que eu saí da residência de radiologia e isso já era um fato. Inclusive, um colega que me ajudou muito com ginecologia e obstetrícia, que me ensinou muito ginecologia e obstetrícia, a ultrassonografia de ginecologia e obstetrícia, era um ginecologista. Eu até lembro que teve um exame que eu estava angustiado para achar o diâmetro biparietal, não estava conseguindo posicionar bem a cabeça do feto, né, para poder pegar o diâmetro biparietal, e pedi para ele, né, professor, por favor, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo. E eu estava angustiado, porque o exame estava muito longo, tinha mais pacientes para ser atendido, isso lá no Hospital Antônio Pedro, lá em Niterói. Na residência, né? Hospital público. E aí ele, com muita paciência, muita tranquilidade, falou assim: não, calma, você vai conseguir, pode continuar aí que eu não estou com pressa, a paciente também não está com pressa, então pode ficar tranquilo. E aí acabei conseguindo sim naquele momento pegar o diâmetro biparietal. E era um ginecologista. Um outro staff que me ensinou a fazer ultrassom transfontanela, e era um pediatra. Na verdade, ele aprendeu, fazia pediatria e resolveu se dedicar à imaginologia e se dedicou não só à imaginologia, mas também voltada à pediatria. E eu nunca vi um sujeito tão meticuloso, tão cuidadoso para fazer os exames como ele. Então, não só na hora da ultrassonografia transfontanela, em que ele ficava ali buscando cada detalhe com uma paciência incrível, não permitia que o bebê tivesse agitado. Se o bebê tivesse agitado, ele pedia para a mãe, acalma o neném, pode dar de mamar se você quiser, ou faz ele dormir, depois você volta. E aí ele, às vezes, até a mãe saía da sala, voltava com o bebê mais tranquilo, enquanto a gente ia tocando a agenda, também no mesmo hospital. Meu sócio, que é um radiologista de excelente padrão, deixou a ortopedia e foi se dedicar à imaginologia. E com isso ele ganhou muita experiência da ortopedia e trouxe para a ultrassonografia de músculo esquelético, ressonância magnética de músculo esquelético. Então, enfim, é isso, né? É uma realidade, isso é uma realidade já há muito tempo, de que diversas especialidades incluem a ultrassonografia nas suas atividades. E o ponto que eu vou abordar hoje é que muitas vezes o colega clínico ou o cirurgião que quer introduzir o método de ultrassonografia nos seus atendimentos, ou eventualmente pretende até migrar para se dedicar mais à imagem, mais à ultrassonografia, ele fica um pouco inibido por acreditar que esse treinamento vai interferir na sua rotina de consultório ou de centro cirúrgico. O que faz muito sentido, né? Afinal de contas, como prestador de serviço, o médico afastado da sua rotina, ele deixa de ter receita. E dependendo da situação específica de cada um, isso acaba sendo inviável. Você parar de ter receita e os compromissos não param de chegar, né? Os boletos não param de chegar. Então imagina, o sujeito para de trabalhar para fazer um treinamento, aí deixa de ter receita, ainda precisa pagar esse investimento, aumenta o gasto e ainda tem toda aquela incerteza rondando a cabeça do seguinte: será que quando eu voltar do curso realmente eu vou ter segurança
para iniciar as minhas atividades, passa por todo aquele estágio, né, perfeitamente aceitável de insegurança numa atividade prática nova. O receio de não encontrar alguma lesão, demora de executar o exame, e aí o tempo de consulta pode prolongar demais, e aí o pessoal lá fora fica resmungando que o atendimento está demorando. Quem está já no consultório, tudo bem, né? Mas quem está esperando reclama. É assim mesmo. Críticas, né, de colegas, sei lá, existe sim esse receio pairando a cabeça de quem está pensando em começar dessa forma. E por aí vai, né? Acontece que as pessoas, de maneira geral, elas confundem o que é ler ou assistir alguma coisa de estudar e aprender. Então, deixa eu explicar o que eu quero dizer com alguns exemplos, tá? Todos nós lembramos de como era fazer prova, né? Para fazer uma prova você precisa estudar. E, exceto se você for algum super dotado de memória, simplesmente ler o livro não era o suficiente. Talvez fosse necessário ler 2 vezes, talvez fazer resumo, mapas mentais, responder algumas questões, né, depois da leitura. Enfim, cada um usa o seu método de aprendizado para fazer uma prova. Um outro exemplo, um atleta de ponta, mesmo que ele seja naturalmente bom na atividade esportiva que ele faça, mesmo que ele já venha com essa habilidade desde muito novo, ele não chega à excelência só por ser naturalmente bom. Ele vai ter que utilizar método de treinamento, treinamentos diários, intensos, para chegar a um nível de excelência na sua atividade. Um outro exemplo, um músico só atinge posicionamento de destaque depois de muita prática e muito estudo de um método destinado para isso. Então vocês perceberam um ponto em comum em todos esses exemplos que eu dei? E o ponto em comum é o seguinte: prática, repetição, estudo e principalmente método. O método facilita demais o aprendizado. Por que ele facilita? Porque ele dá clareza, ele te mostra um passo a passo. Na verdade, até faz parecer fácil, o que na verdade pode até ser simples, mas não necessariamente fácil. Um método, nesse caso, ele é uma sequência de ações organizadas para atingir um conhecimento com mais rapidez e eficiência e eficácia. É o que a gente chama mais corriqueiramente de passo a passo. Agora eu vou te dar a intenção aqui, na verdade, é tirar esse mito de que há necessidade de parar as atividades ou deixar de ter alguma receita para iniciar o aprendizado da ultrassonografia. E o que eu quero defender a tese aqui é que você que eu vou te mostrar, na verdade, um método para que você tenha esse aprendizado utilizando apenas 30 minutos por dia. E por que eu digo 30 minutos por dia? Porque certamente você não quer bagunçar a sua rotina, porque você precisa continuar tendo sua renda, porque você não quer trabalhar e ainda estudar, sei lá até que horas, enquanto sua família está esperando em casa, para te ter também presente, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou facilitar a tua vida para que você possa aprender a ultrassonografia sem precisar bagunçar a sua rotina, tá legal? Então eu facilito a sua vida e você facilita a minha também, dando aquele joinha aí no vídeo, fazendo a inscrição, dando um peteleco aí no sininho e tá tudo certo, vamos em frente. E aí eu vou te contar como é essa metodologia.
Isso passou para mim no momento que eu estava pesquisando como ser mais eficiente no aprendizado de qualquer atividade. E aí eu comecei a fuxicar vídeos, já tinha lido alguns livros ao longo do tempo que mencionavam algumas coisas a respeito disso. Então, o que ficou muito claro para mim é que qualquer aprendizado, inclusive aprendizado da prática da ultrassonografia, pode ser encaixado dentro de um modelo geral de estudo. Você pode trazer um modelo geral de estudo e aplicar também para a ultrassonografia. Eu entendi também que para estudar um assunto de forma completa, primeiro é necessário você ter uma ideia do todo. Por exemplo, se você quiser estudar um personagem histórico qualquer, se você estiver estudando história e quiser focar em determinado personagem histórico, é prudente primeiro você entender o contexto amplo da coisa. Em que ano aquilo ocorreu, qual país que o sujeito vive, qual cidade que o sujeito vive, os costumes da época, quem eram os governantes, personagens importantes que estavam ao redor daquele personagem que você quer estudar. E aí você vai fechando todas esse macro, e aí sim você vai ter substratos para entender muito melhor um personagem específico, seus hábitos, suas reações a determinadas situações, e aí sim, aí você consegue ter uma visão geral, ou seja, ter inicialmente a ideia do macro para depois você ir refinando o estudo para o micro. Isso não é específico de nenhuma área, isso é geral. Então, diante disso, eu comecei a observar como iniciar o aprendizado da ultrassonografia. Então, eu fui para o macro, né? Para o macro do aprendizado da ultrassonografia e encontrei um universo gigante, como vocês sabem. Existe um universo gigante da ultrassonografia. Mas tinha um ponto que eu queria me dedicar. E esse ponto eu determinei por conta de percepções do dia a dia, né? E esse ponto é exatamente aquele zero do conhecimento, até o colega conseguir fazer algumas imagens e fazer imagens boas, para que, na verdade, é um conhecimento antes dele atingir um diagnóstico propriamente dito. É o entendimento do aparelho, é o entendimento da imagem, enfim. Então, isso me deu muita clareza daquilo que eu precisava, daquilo que eu queria abordar quando fosse falar sobre ultrassonografia. Inclusive de que forma eu falaria, né? E aí eu comecei a pensar quais são as maiores dificuldades que os colegas têm quando começam a fazer ultrassom. Lembrava também de mim, lembra a história que eu te contei de a minha dificuldade de achar o diâmetro biparietal. Isso era uma dificuldade de manuseio, dificuldade de entender a imagem, né? De ter aquela visão espacial 3D da imagem que eu estava analisando. Então tudo isso gera dificuldade, você não sabe se vai para cima, se vai para baixo, para a direita, para a esquerda. Então tudo isso eu comecei a observar. O que mais bloqueava, né? O que mais bloqueia o aprendizado da prática de ultrassonografia. E aí, só nesse momento que eu fui refinando como eu poderia ajudar os colegas, é que eu pude trazer uma solução, por conta dessa percepção que eu te falei, desse ato que existia na formação de alguns colegas que faziam ultrassonografia. Então, o objetivo é trazer mais qualidade para a ultrassonografia de uma maneira geral, focando nesse início, nesse ponto zero, até a formação ótima de imagens, para a partir daí a gente começar
a fazer diagnóstico, que é o objetivo da ultrassonografia, fazer diagnóstico. E nesse percurso é que apareceu a minha clareza de 3 grandes grupos, que eu chamo de pilares, num aprendizado de habilidades da prática da ultrassonografia, que é o ajuste de imagem, a técnica de exame e a descrição de laudo. Porque embora a descrição de laudo não esteja ligada ali exatamente a fazer a imagem propriamente dita, mas é sim um ponto doloroso de quem está iniciando, transformar aquelas imagens em texto, para que aquilo possa ter melhor aproveitamento para quem vai receber o seu laudo. Na verdade, a ultrassonografia é um exame complementar, então ele tem que complementar a investigação clínica. Ele se junta com outros exames complementares, se junta com a investigação clínica, com a anamnese, exame físico, e aí dá para sair um diagnóstico. Então, a intenção é uma boa descrição também, não só uma boa imagem para que você tenha segurança de examinar, a partir daí buscar um diagnóstico, mas também a segurança de transformar aquilo de uma forma escrita com clareza, com objetividade, para que a gente também ajude, né? Não é só fazer o exame por fazer, você precisa ajudar. Na hora que você recebe um pedido médico, aquilo é uma pergunta. Por isso, olha, me ajuda com essa coisa. Infelizmente, os pedidos médicos vêm muito carentes de informação, né? Às vezes é muito comum, né? Vem lá dor abdominal. É uma pena, porque fica faltando muita informação, né? Dor abdominal é uma coisa tão gigante, né? Então fica faltando informação. Lógico, cabe a nós fazer aquela anamnesezinha ali pré-exame para poder ajudar melhor. Mas a pergunta, nesse caso, foi mal formulada. Então, olha que interessante, até o clínico que se dedica a fazer ultrassonografia, ele começa a perceber que possivelmente ele tinha essa falha, né? Na hora de pedir um exame para um outro colega, ele poderia eventualmente estar pedindo de uma forma muito resumida aquele pedido ali, com pouco substrato para dar condição para o colega fazer o diagnóstico. E aí, quando ele começa a fazer a ultrassonografia, aí ele percebe, puxa vida, é mesmo, eu poderia ajudar mais, porque agora eu estou sentindo essa dor quando eventualmente vem um pedido de outro colega, né? Mas enfim, falando do método em si, né? O maior benefício de criar esse método específico para o aprendizado da prática de ultrassonografia foi poder trazer isso para aqueles colegas que tinham interesse de aprender e se sentiam intimidados com esse start, né? Sair da inércia. E eu sentia que eu podia contribuir, dar esse empurrão em busca da excelência. E para o método que eu desenvolvi ser mais eficiente, aí vem aquele estudo que eu falei a respeito de métodos de estudo de forma geral. Então, para eu falar método, deixa eu tentar contextualizar. Existe um método de aprender ultrassonografia em que eu desenvolvi ali a respeito dos 3 pilares que eu acabei de falar. Beleza, esse é um método de estudo da ultrassonografia. Porém, existe um método de estudo geral de qualquer coisa. Como eu falei, se você quiser estudar um personagem histórico, se você quiser estudar matemática, se você quiser estudar mecânica, psicologia, seja lá o que for que você tem para estudar, você pode utilizar um método geral para estudo, que é o que eu vou falar agora. Um método para estudar um método. Pode parecer loucura, mas a gente vai ser mais objetivo já. E lógico, né, que se for possível, e como eu falei, né, que
você vai precisar estudar 30 minutos por dia, se for possível mais tempo, se você pudesse dedicar mais tempo, ótimo. Mas o que eu quero trazer hoje é uma solução para quem não tem esse tempo. Então, vamos lá, entender quais são esses tópicos, né? Esses tópicos de uma metodologia para acelerar o processo de aprendizado. Primeira coisa, o primeiro ponto, o primeiro tópico é: saiba seus motivos. Por que você quer aprender ultrassonografia? Existe alguma área específica que você queira atuar? E aí você vai listar assuntos específicos para não se perder com o que não vai ter interesse. Pelo menos hoje, né? Não vai ter interesse, pelo menos agora, na hora que você toma a decisão. Por exemplo, eu sou endocrinologista e eu quero aprender a fazer ultrassom de tireoide. Eu sou ortopedista e eu quero aprender a fazer ultrassom de ombro, cotovelo, tornozelo, enfim. Eu sou cirurgião e eu quero aprender a fazer ultrassom de abdômen. Enfim, eu quero trazer algum benefício ao meu consultório, às minhas atividades clínicas ou clínico-cirúrgicas para os meus pacientes, implementando a ultrassonografia no consultório. E aí você começa a ter uma direção específica para o que você quer. E quando você tem uma direção, você dá agilidade à jornada. Você não fica contornando, perdendo tempo aqui ou ali. Não, você vai direto ao ponto. Então isso acelera muito o seu aprendizado e otimiza o seu aprendizado. O segundo tópico, também de uma metodologia de estudo que a gente tem que ficar ligado, é o seguinte: comece agora e mantenha o processo de melhora. Isso parece muito óbvio, mas é muito comum a gente não seguir isso, por mais que seja óbvio. Eventualmente você até começa agora, mas vai se perdendo até porque o número de informações que a gente tem hoje por segundo é absurdo. Eu posso estar aqui gravando esse vídeo e daqui a pouco chega um zap, daqui a pouco chega uma notificação de um vídeo, e aí se você não estiver focado naquilo que você está estudando, se perde, as coisas se perdem. Então entenda o seguinte: foco no que você quer estudar, cuidado com distrações, tá? E naquele tempo que você estiver se dedicando, você tenta dar aquela fugida do mundo o quanto for possível, né? Para se dedicar a esse novo aprendizado. Isso vai acelerar e muito a sua formação. E outra coisa também é você ter consciência do universo que você tem. Porque, como eu estava falando antes, né, a questão do macro, a ultrassonografia é um tema gigante, um universo absurdo de informação e de possibilidades, né? Então, você ter consciência daquilo que você está querendo é muito importante, tá? Então, mas isso você já decidiu, né, no primeiro tópico. Então, foco nesse tópico e foco no aprendizado. Cuidado com interferências externas, tá bom? Que vão surgir certamente. Melhorar suas habilidades vão depender de prática. Então, um modelo de prática que eu vou te orientar é o seguinte: para você inclusive evitar distrações, é exatamente você se dedicar a blocos de treino diários, curtos e intensos. Mesmo que não sejam os 30 minutos que eu te sugeri, você pode, por exemplo, fazer 2 blocos de 15 minutos, dá um intervalo de 5 minutos. Tudo bem que no total vai dar 35 minutos, mas isso não vai alterar a sua agenda. O meu objetivo aqui é que você se encoraje em aprender ultrassonografia sem
parar com as suas atividades que vão trazer ali o seu rendimento mensal. Então, não precisa disso, você precisa se dedicar 30 minutos, que seja, para você fazer o seu treinamento. Porém, 30 minutos intensos, é um espaço de tempo curto, relativamente curto e intenso. E provavelmente você nem vai perceber que passou meia hora, porque na hora que a gente está ali treinando, concentrado, esse tempo passa muito rápido. Pode até te dar a sensação de que não aconteceu nada. Tenha paciência, não tenha ansiedade, controle seus hormônios, confie no processo. E o processo é esse, é treino todo dia e com uma orientação. Você treina com um método. Eu me lembro, mudando de assunto, mas ainda dentro desse raciocínio, eu me lembro que há uns 12 anos eu decidi que ia fazer academia, que eu não queria chegar aos 50 anos ou mais com um problema de saúde por não ter me dedicado a uma atividade física. Talvez um pouco de vaidade também, de querer estar com o corpo em dia, atire a primeira pedra quem nunca, né? Mas, enfim, eu sabia que sem alguém me orientando, eu ia fracassar, porque eu não ia ter método. Na época eu não tinha essa consciência de metodologia. Na época eu tinha consciência de que, como eu já frequentava a academia antes e sem um personal, um professor ali do meu lado, eu me perdia. Às vezes a série era ali 3 de 10, eu falei na terceira, eu falei assim, não, 8 tá bom, 8 já tá, não estou conseguindo, já tá bom. Então a gente sempre dá uma miguelada, né, para ficar mais fácil, e às vezes dava preguiça até de ir para a academia, não ia. Então assim, era muito irregular e isso não trazia o quê? Resultado. Então eu ia perder para desorganização. E aí foi o que me motivou a ter um personal trainer. E desde então, desde em torno de 12 anos, com um intervalo aí, um espaço aí, talvez de um ano mais ou menos, mas voltei aí com tudo, que eu venho mantendo essa regularidade. Inclusive o meu personal, que se chama Dorival, é um grande amigo meu, um grande amigo, nessa história aí de em torno de 12 anos que ele me orienta, que ele é meu professor. Agora, hoje, isso eu estou contando de 12 anos atrás. Hoje tem 12 anos. Mas no primeiro dia, que eu nem conhecia direito o Dorival, ele era só o primeiro dia, sacou? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, o tempo vai passar. O tempo vai passar. O tempo só não vai passar para você se você estiver morto. Aí também não há mais o que fazer. Mas se você não estiver morto, o tempo vai passar. E daqui a 5 anos, você vai perguntar, por que eu não comecei? Hoje eu já teria 5 anos de prática. Então pensa em você daqui a 5 anos. Porque o foco é no longo prazo. Presta atenção no que eu vou te falar. Fica comigo aqui. O foco é no longo prazo, com pequenas ações, começando hoje. Sacou? Então vamos para o terceiro tópico. Seja direto ao ponto. Se você quiser aprender prática de ultrassonografia, pratique ultrassonografia. Pega o aparelho, pegue alguém conhecido para servir de modelo, mão no gel e pratica ultrassonografia.
Não vai ficar lendo livros e artigos sobre ultrassonografia, porque isso não vai te dar habilidade prática. Se você quiser fazer isso depois dos 30 minutos da prática, faça. Porque você vai precisar do conhecimento teórico. Isso é óbvio. Mas não adianta nada ficar lendo o livro, porque isso não vai te dar prática. Pode ser muito bonito. Conhece aqueles empresários de palco? O sujeito que fala sobre administração, sobre gestão, sobre recursos humanos, não sei o quê. Eu falei assim, sim, legal. Como é que é a sua empresa? Eu falei assim, não, eu não tenho empresa. Eu falei, não, meu irmão, então você não sabe. Um conhecimento teórico é muito bonito para subir no palco e falar. Então, assim, foque no resultado. Beleza? O quarto ponto de uma metodologia, qualquer que seja, do estudo de qualquer tópico que seja, então o quarto ponto para você ter eficácia nesse estudo é você criar hábito. Defina um horário para a sua prática de 30 minutos por dia e execute. Por exemplo, todo dia às 7 da manhã, antes do meu atendimento, eu vou fazer meia hora de prática da ultrassonografia. Pega ali o atendente, pega alguém ali do consultório, do hospital, seja quem for, coloca deitado e bora praticar a ultrassonografia, meia hora. A partir daí você começa o seu atendimento. Tá? Ou todo dia depois do expediente, todo dia às 17h30, eu vou, depois do consultório, ou depois dos meus atendimentos, ou eu vou treinar meia hora de ultrassonografia. Cada um cria a sua rotina. O importante é que você perceba que isso vai mudar pouquíssimo das suas atividades habituais. Elas praticamente não vão mudar, porque é um tempo muito pequeno em que você vai enquadrar esse treinamento na sua vida. E eu preciso levantar uma questão aqui, porque certamente alguém vai estar pensando nisso, né? Eu falei assim, legal, Maurício, bacana, eu vou treinar assim, mas em que aparelho? Então, provavelmente quem está querendo iniciar na formação de ultrassonografia não tem um aparelho, né? Não possui um aparelho. E sabendo disso, eu vou te dar algumas opções. E uma das opções é o seguinte, você pode alugar um equipamento. E esse aluguel do equipamento, ele pode ser tanto de empresas especializadas em aluguel, ou de um colega que tem um equipamento parado, eventualmente fez um upgrade com um equipamento diferente, está com o equipamento ali parado, ele vai até gostar de poder monetizar alguma coisa com o equipamento dele antigo. Então essa é uma possibilidade. Você, sim, é um investimento, vai ter um custo, mas um custo bem menor que um equipamento de ultrassonografia que pode chegar aí, chega perto de R$100 mil, 80, por aí, né? Hoje, né? No dia de hoje que eu tô falando aqui. A outra possibilidade é você não alugar um equipamento do colega, mas perguntar a algum colega se ele tem algum equipamento, se ele tem algum horário vago para que você possa ir lá até no consultório dele treinar ultrassonografia. Aí você também leva ali alguém para servir de modelo e vai treinar ultrassonografia dessa forma, num horário, no intervalo em que o colega não esteja utilizando, ou eventualmente até fazer isso, ir no consultório, no horário em que o colega não esteja utilizando, e de repente também pagar um aluguel por aquele horário ali. Também vai ser muito legal para o seu amigo, seu colega, monetizar com aluguel no momento em que ele está parado. De repente, na hora que ele estiver almoçando, né? Inclusive, quem quer se dedicar mesmo ao estudo, quer aprender alguma coisa, precisa ter algum esforço. Então, eventualmente, sacrifica um horáriozinho de almoço.
não tem problema, é durante um tempo específico ali que você precisa se dedicar e ter um pouquinho de sacrifício também, porque as coisas não caem do céu, nem entram ainda com um downloadzinho com um chip que você coloca no cérebro. Ainda não estamos literalmente no mundo como na Matrix, né? Então é preciso se dedicar para estudar dessa forma. E a outra possibilidade que eu vejo também é você utilizar um equipamento de um serviço público. De que forma? Se você tem se você trabalha dentro de um serviço público que tenha um serviço de ultrassonografia, fica mais fácil, porque você já está ambientado ali, e aí é só perguntar para a chefe do setor qual o horário que não vai ter a rotina e combinar com ela se você poderia usar a sala para fazer o seu treinamento em ultrassonografia. E é isso, se você não trabalhar dentro do seu serviço público, pode ficar um pouco mais difícil ter acesso, mas as pessoas costumam ser muito solícitas quando a gente quer aprender alguma coisa, trazer valor, de repente até para a própria sociedade ali, as pessoas gostam de ajudar, né? Salvo raras exceções, obviamente. Mas essa também é uma possibilidade de você treinar a ultrassonografia. E outra coisa muito importante que eu não posso deixar de comentar é que você não vai se comprometer com laudo. Então, combine com alguém que não vai te cobrar isso, tá? Ou um familiar, ou amigos, colegas, funcionários, mas as pessoas têm que estar cientes de que você não vai dar laudo. As pessoas também vão curtir te ajudar a alavancar seus conhecimentos, tá? Então elas vão se sentir assim úteis, né? De poder trazer algum benefício, né? De maneira em geral. Então leve alguém que não vai te cobrar laudo, tá? E por fim, eu entendo que o clínico ou o cirurgião, eles podem vir a agregar muito ao atendimento de rotina com a implementação da ultrassonografia. Na verdade, vai agregar valor à consulta, porque traz agilidade no diagnóstico e acaba sendo um diferencial, né? Diferencial de mercado, né? Um diferencial bem significativo, não só de valor intangível, que é aquele valor que o seu paciente vai perceber em você, mas também valor em receita. Vai ser possível você transformar esse valor intangível em precificação de consulta. Por exemplo, se você não cobrar pelo exame extra, do tipo, o valor da consulta é X e o valor do ultrassom que eu acabei de fazer é Y. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode gerar, isso pode trazer uma sensação de uma autogeração de exame inapropriada, abusiva, vamos dizer assim, tá? Então, a forma como eu entendo de melhor precificação disso é você ter um valor de consulta maior, em geral, valorizar aquele seu tempo melhor, por agregar esse método diagnóstico. Então, assim, não é que você vai autogerar exame. Na verdade, você está fazendo a sua consulta mais completa, está conseguindo sanar dúvidas sem perder um tempo de tratamento, sabe? Conseguindo sanar dúvidas mais rápido, não deixando perder um timing de tratamento mais eficiente, tá?
E outra coisa que eu também gostaria de falar aqui, enfim, por exemplo, não especialistas em imaginologia, ou radiologistas, ou ultrassonografistas, como eu disse, já fazem isso com muita frequência. Então, eu não estou aqui, isso já é uma prática muito comum, não estou aqui inventando a roda, né? A única coisa que eu me preocupei, e por isso que eu me dedico a isso, por isso que eu tento, estou trabalhando com intensidade nisso, e esse vídeo foi dedicado especialmente para trazer uma metodologia, justamente trazer a consciência de que é possível você se dedicar ao aprendizado da ultrassonografia, buscando uma excelência, e um alerta de que a ultrassonografia é uma ferramenta poderosa de diagnóstico e totalmente dependente do operador. Isso aí já é uma frase já bem característica, né, quando a gente fala em ultrassonografia. Mas é verdade, é totalmente dependente do operador. Não é possível que eu avalie um ultrassom de alguém que acabou de fazer ali na sala do lado. Se não fui eu que fiz, eu não posso dizer nada. A única coisa que eu posso fazer é fazer, e aí, como é que foi? Foi assim, foi assado. Eu falei assim, nossa, interessante. Então, pronto. Não é possível a gente ter alguma opinião de um exame feito por outro colega. A única coisa que a gente pode fazer é duvidar, questionar. Ou, se a gente sabe fazer, vai lá e faz para ver se consegue concluir melhor. Ou pedir para repetir, né? Se for o caso. Mas é totalmente dependente do operador. Logo, precisa ser bem estudado para, inclusive, manter a sua boa referência, não só pelos colegas, mas também pelos pacientes, que você continue sendo indicado, se torne referência no seu nicho, né? E a forma como eu termino esse episódio, né, do construindo um ultrassônico, é que isso seja feito de maneira responsável, legal? E se você chegou até aqui nesse vídeo, passou esse tempo aqui comigo, eu imagino que você esteja realmente considerando iniciar o aprendizado da ultrassonografia. Eu espero ter trazido clareza para esse processo, para essa jornada que você vai ter nesse aprendizado. Só lembrando, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal porque é de graça, dá aquele peteleco no sininho para você receber os próximos vídeos, e é só isso. Tchau!